Você sabia que o desenho é uma das ferramentas mais poderosas para entendermos o universo emocional e cognitivo de uma criança? Não é à toa que nós, profissionais de psicologia, utilizamos há décadas das técnicas gráficas, em especial as técnicas de desenhos, para a compreensão dinâmica dos nossos pacientes, sejam eles crianças até idosos. Para se ter uma ideia, uma das técnicas mais utilizadas no mundo, a técnica ou o teste HTP, foi criado em 1948 como uma possibilidade de intervenção e avaliação e compreensão mais dinâmica das pessoas, dos pacientes, dos nossos clientes e de como eles interagem com o ambiente. É por isso que eu vou trazer hoje uma leitura de uma excelente obra, Atualizações em Métodos Projetivos em Avaliação Psicológica, de Anelisa Vilamoura Amaral e Blanca Suzana Guerva Erlan. Inclusive, a Anelisa é uma das autoras do teste Perfista, teste muito utilizado hoje aqui no Brasil, sobre o uso de técnicas gráficas para avaliação infantil. Essa, com certeza, é uma leitura que todo profissional de psicologia deve aproveitar, né? Então, estou trazendo aqui para você no canal e já quero fazer um convite para você, na realidade, até amanhã, hoje, dia 21 de janeiro, no dia 22 de janeiro, às 19h30, nós estaremos com o nosso webinário gratuito do teste psicológico, da avaliação da personalidade, teste de desenho HTP, dando ênfase na nova versão de 2024, o novo manual, como são os novos procedimentos de aplicação e correção desse instrumento. Então, se você é psicóloga, se você é psicólogo, estudante de psicologia, acesse aqui na descrição do vídeo já o link e já garanta a sua participação. As inscrições serão validadas até amanhã, dia 22 de janeiro, pela manhã, tá? E vamos, logo após a vinheta, falar um pouquinho de técnicas gráficas, o uso de testes e técnicas gráficas para avaliação infantil. Até daqui a pouco. Muito bem, agora nós iremos para a nossa leitura, fazendo alguns comentários, algumas reflexões sobre as técnicas gráficas, testes e técnicas gráficas no uso da avaliação infantil. Então, nós estamos utilizando o livro da Casa do Psicólogo, Atualizações em Métodos Projetivos para Avaliação Psicológica, livro que eu recomendo, vou deixar aqui na descrição do livro, né? Na descrição do vídeo. É um link para você adquirir esse teu exemplar também, e aí você pode até pegar na versão mais atualizada. E nós vamos trabalhar, na realidade, com o capítulo Técnicas Projetivas e Desenho Infantil, escrito por Maria Cecília Vilhena Moraes Silva, na página, deixa eu confirmar aqui, 195. Nós não vamos ler todo o capítulo, nós vamos fazer alguns cortes, tá? Mas a parte introdutória e depois vamos logo por que utilizar técnicas de desenho gráfico com crianças. Então, vindo aqui para a leitura, vamos começar aqui juntos. A utilidade dos desenhos na prática clínica é amplamente reconhecida. Inúmeras são as obras publicadas que destacam o valor da produção gráfica tanto na investigação da personalidade quanto na prática terapêutica, como defendem, entre outros, os gestalt terapeutas Violette Oaklander, John Stevens, e nunca é demais lembrar a posição da renomada psiquiatra junguiana Nilce da Silveira, para quem o mero fato de desenhar é em si terapêutico. Particularmente no campo do psicodiagnóstico, as técnicas projetivas gráficas têm se mostrado de grande utilidade para profissionais de diversas áreas. Os desenhos fornecem dados menos suscetíveis a variáveis das distorções e restrições que afetam a comunicação verbal. Sua linguagem é bem mais independente dos fatores conscientes que induzem ao erro na comunicação oral ou escrita, pois o que a linguagem dos desenhos transmite nem sempre é reconhecida pelo sujeito. E por isso, escapa da vigilância da mente. Porém, se por um lado essa linguagem indireta reflete a personalidade de um modo mais fidedigno, ela também é bem mais difícil de compreender. Nas palavras de Kindred, 1952,
Seu valor diagnóstico depende estritamente da capacidade do clínico em traduzir sua linguagem específica em termos comuns. E essa habilidade depende principalmente do volume de informações objetivas disponíveis. Nesse mesmo sentido, Levi destaca que a quantidade de informações que podem ser obtidas dos desenhos de uma pessoa depende da massa aperceptiva do psicólogo, ou seja, a sua compreensão, sua experiência e o conjunto de habilidades. Isso, na verdade, se aplica a todas as técnicas projetivas, situações de observação controlada nas quais se estimula comportamentos verbais e não verbais do indivíduo, por meio de instruções e materiais ambíguos, que lhe permitem compreender a situação a seu modo e responder com os recursos que costumam usar. Ocampo, 1994, recomenda que o processo de investigação clínica comece pelas técnicas projetivas gráficas, a menos que o paciente apresente dificuldades de cunho não psicológico para a realização dos desenhos. Isso se justifica porque, de modo geral, as técnicas gráficas provocam menos ansiedade, pois a tarefa é simples e familiar para a maioria dos sujeitos. Além disso, sua realização é de baixo custo e exige pouco tempo, e de modo geral aborda aspectos menos sentidos como próprios, o que favorece que o paciente trabalhe mais aliviado. O caráter não ameaçador desses instrumentos pode assim modificar as fantasias com que os pacientes chegou ao exame psicológico e contribuir para uma maior disposição em estabelecer um bom rapport com o psicólogo. Esse até foi um ponto que nós trabalhamos no vídeo de ontem. Se você não viu, vai aparecer o card ou aqui, sobre a técnica do HTP, por que utilizar, trazendo aqui uma análise inicial que a autora apresenta, que primeiro os testes gráficos, as técnicas gráficas, elas facilitam o processo de comunicação, por ser mais inconsciente e acaba trazendo pontos mais estruturantes, né? Mais, podemos dizer assim, que fazem mais parte de uma dinâmica da própria construção do indivíduo, porque inclusive ele não tem ciência que está comunicando por causa da ausência dos mecanismos, ou pelo menos diminuição dos mecanismos de defesas, né? Conscientes e inconscientes também. E outro ponto é que é muito rico, porém depende da habilidade, da experiência, da formação do profissional de psicologia, e inclusive do seu referencial em relação às técnicas, né, projetivas gráficas. E aqui também o Ocampo reforça a importância de se iniciar um processo de avaliação utilizando técnicas gráficas, porque a gente já até aborda isso aqui, né, em outros vídeos, que geralmente elas são menos ansiogênicas, porque o próprio avaliado não percebe que ele está comunicando informações da sua própria personalidade, dos seus aspectos cognitivos, e isso diminui a ansiedade, facilitando a comunicação e o estabelecimento de rapport com o psicólogo. Continuando o texto, a autora sugere começar por técnicas menos fechadas, como o desenho livre, e aos poucos técnicas mais direcionadas, como o HTP. Recomenda ainda que os diferentes instrumentos gráficos sejam aplicados sucessivamente, a fim de que o conjunto de produção possa ser considerado como um todo, e seja possível acompanhar o desenho do sujeito ao longo da sessão, identificando se há uma tendência à organização crescente ou uma desorganização progressiva. A análise da sequência, da execução de cada desenho específico ou da qualidade global dos desenhos em relação aos que antecedem ou sucedem, permite analisar aspectos estruturais de conflitos e da defesa utilizada pelo paciente, pelo cliente. Outra vantagem das técnicas projetivas gráficas é que as tentativas de controle intelectual consciente sobre a produção ficam menos evidentes. Por exemplo, desenhos de figuras excessivamente esquematizadas ou estereotipadas. E o aplicador sempre pode solicitar que o indivíduo faça outro desenho. As técnicas gráficas também detectam com maior precisão os níveis mais profundos da integração e da dissociação da personalidade, da qual reflete aspectos mais estáveis e mais difíceis de serem modificados. Ocampo, no contexto da investigação clínica, destaca que
É importante incluir técnicas de outros tipos na bateria, pois a patologia muito intensa nos desenhos pode aparecer de modo mais moderado na produção do indivíduo frente a estímulos de outra natureza. De qualquer forma, o bom desempenho nas técnicas gráficas sugere bom prognóstico. O questionamento comum a esse tipo de instrumento é a da possível interferência da habilidade artística na produção do indivíduo. Como afirma Levi, o treinamento artístico não disfarça os aspectos caracterológicos, combina-se com eles. Basta observar o estilo pessoal revelado na obra de grandes artistas, a intensidade das cores das telas de Vincent van Gogh, um artista atormentado pela força de seus sentimentos. O olhar quase fotográfico de Edgar Degas, que jamais convidava as pessoas ao seu ateliê, exceto as modelos e os Merchlands. A frieza dos ambientes dos retratos por René Magritte, que jamais contou à sua esposa que aos 14 anos vira o corpo de sua mãe suicida ser retirada do rio. As representações de mulheres de Pablo Picasso, em oposição às de Amédée Modigliani. As obras dos grandes mestres não contradizem a hipótese projetiva. Pelo contrário, oferece farto material para o exercício de habilidades necessárias ao psicólogo clínico que pretende trabalhar com a interpretação dos desenhos. Outra crítica frequente são os dados inconclusíveis comuns nos estudos de validação das técnicas projetivas gráficas. Levi mais uma vez declara que as tentativas de avaliação de validade e de fidedignidade desses instrumentos, sem dúvidas, é bem-vinda. Entretanto, é necessário que as técnicas utilizadas sejam adequadas à matéria do que se trata. De outra forma, o índice de validade pode se referir não àquilo que está sendo investigado, mas ao contrário, à ingenuidade ou superficialidade da técnica de validação. Em diversos procedimentos de avaliação tradicionais, as variáveis costumam ser isoladas. Isso é impossível no caso de técnicas projetivas gráficas, nas quais o produto final é resultado de inúmeras variáveis, como a percepção, o processamento de informação em memória, recursos intelectuais, tônus muscular, só para citar algumas. E, obviamente, a própria história do indivíduo. Além disso, mesmo que sejam observadas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos, isso em nada contribui para o diagnóstico específico. A atenção dos pesquisadores dedicada principalmente ao conteúdo do desenho quase sempre envolve uma variedade de material tão grande, uma vez que o objetivo é principalmente obter dados sobre o indivíduo em sua singularidade, que o tratamento qualitativo é o único adequado, mesmo seguindo regras estritas de avaliação. Porém, um critério interno que permite testar o conteúdo dos desenhos é o modo como eles são executados, pois suas características são extremamente consistentes. A natureza ideográfica das técnicas projetivas gráficas e a interpretação de variáveis interrelacionadas, que só tem sentido na configuração própria de cada caso, tornam esses instrumentos pouco adequados para estudos de validação estritamente psicométricos, dado a excessiva simplificação envolvida nesse tipo de estudos. Por outro lado, como aponta G. Meyer e colaboradores, os coeficientes de validade próprios da psicometria podem levar a subestimar a validade real de instrumentos pesquisados. Seguindo esse raciocínio, é possível questionar a validação quantitativa dos instrumentos, conduzida em uma situação de pesquisa desvinculada das situações em que os instrumentos são usados na prática. De modo geral, o contexto de pesquisa, sem consequências para o sujeito ou qualquer motivo de interesse pessoal mais profundo, é bem menos ameaçador do que a situação real em que os instrumentos são aplicados. Neste sentido, o Rey cita Lincoln e Guba. O simples conhecimento por parte do sujeito que está envolvido em um estudo é suficiente para alterar de forma significativa e certamente em nível desconhecido sua resposta diante do pesquisador. Vamos passar aqui para uma próxima parte desse capítulo,
é o que eu quero dar destaque: a criança e o desenho. Página 199 do livro. A criança e o desenho. Entre os autores que se dedicam ao estudo da evolução do grafismo, é unânime a constatação do prazer que a criança pequena sente ao desenhar, rabiscar e pintar. Quando a criança está envolvida nesse tipo de atividade, todo o seu corpo participa. Ela se deita sobre a folha de papel, sorri, faz caretas, mexe os pés, eventualmente agita as mãos ou olha para cima, pensativa. O que acontece ao longo do caminho que faz com que a maioria dos adultos abandone esse modo de expressão? Comecemos pelo princípio. A expressão gráfica tem sua origem no gesto. Trata-se, na verdade, do registro de um gesto e sua origem casual. E sua origem é casual, perdão. A partir do momento em que a criança percebe que um gesto deixa uma marca, seja na areia em que apoiou a mão, na janela embaçada do carro pela qual passou o dedo, na papinha que derrubou sobre a mesa, tem início um período intenso de intercâmbio e repetição do gesto e a experimentação de novas possibilidades de registros. A partir desse momento, a criança passa a repetir e experimentar outros gestos para observar a marca que produz. Não se pode ainda falar em desenho, pois não existe a intenção de representar algo do mundo, mas apenas observar os efeitos do movimento. Aos poucos, a criança passa a utilizar instrumentos que diferenciam e ampliam essas possibilidades de registro. Os lápis, o giz de cera, a tinta. Para desespero de mães que se deparam com a falta de limites dessa experimentação, o traço começa no papel, continua na mesa e estende-se às paredes. Nas palavras de Derrick, tal como o instrumento é o prolongamento da mão, o mundo é o prolongamento do corpo. A relação física e sensorial que a criança estabelece com o desenho possibilita a experiência de novas realidades. Aos poucos, a criança se dá conta dos limites do papel, das relações figura e fundo, parte e todo. E o prazer motor associa-se ao prazer visual. Com o crescente desenvolvimento motor, o comando do movimento se modifica. Já não é a mão a guiar o movimento dos olhos. Os olhos é que passam a comandar o movimento da mão, possibilitando um novo leque de experimentação. Traços longos, traços curtos, movimentos amplos, contínuos, descontínuos. A criança observa seus registros e os modifica, combina. E certo dia, olhando para algo que produziu no papel, associa-se a algo que vê ou reconhece. Percebe então que pode representar, através do papel, sua produção, as coisas de si e do mundo. Entra assim no mundo das relações, passando a estabelecer analogias e correspondências. Processo em que a memória tem papel essencial, pois ao permitir a evocação de sensações ausentes, se torna um arsenal vivo de repertórios vívidos. E o desenho se transforma em instrumento de conhecimento. A criança passa a desenhar o que sabe do objeto e não o que vê dele. Mas a percepção constitui a base da representação, da criança, do conceito, e o intercâmbio entre a percepção e a representação permanece. À medida que a criança descobre novos detalhes naquilo que vê, incorpora-se a representação, que assim se enriquece e se depura. Memória, percepção, conceituação se entrelaçam em um processo criativo que gera um conhecimento assimilado pelo corpo em sua totalidade. A criança não se esquece nada, assimila tudo o que vê e vive. O desejo de conhecer impulsiona a assimilação e a retenção das informações do corpo, confirmando a existência de uma memória corporal. A memória também propicia um ato criativo. Ela não é somente restauração ou repetição. A memória resgata lá no fundo da gaveta as reminiscências que se tornam novos repertórios para novas associações. Essa configuram outro mapeamento, projetando ideias, transportando imagens e sensações. A memória é aliada da imaginação. A memória retém dados, fatos, signos,
gráficos que nasceram de um presente, de uma atenção e de uma observação. São cartas na mão para serem lançadas. Existem em potencial. A memória gera um espaço vivencial interpenetrando nas frestas do imaginário. Dick. Ao chegar no jardim da infância, a maioria das crianças já dispõe de um repertório relativamente amplo para desenhar vários objetos. Costumam experimentar muito e usar cores em abundância, demonstrando grande confiança em seus próprios meios de expressão. Por volta dos 6 anos, muitas vezes antes disso, inicia-se o processo da alfabetização. A expressão livre mágica da primeira infância começa a ser domesticada. É preciso escrever da esquerda para a direita, de cima para baixo. As aulas de arte muitas vezes resumem-se a cópia ou pintura de desenhos já feitos. É preciso pintar dentro das linhas. Isto está certo, isto está errado, isto é bonito, isto está feio. Mais consciente de si, a criança assume uma postura crítica em relação à sua própria produção. Aos 9 e 10 anos de idade, a criança está muito atenta aos detalhes e procura realizar desenhos realistas, como aponta Betty Edwards. A sensação de que seus desenhos já não estão certos torna-se cada vez mais presente. Aos 11 e 12 anos, o pré-adolescente já reluta em mostrar o que fez, pois já acha seus desenhos feios. Seus professores lhe dizem que é preciso olhar melhor, mas ela não sabe bem o que deveria olhar. Para a maioria das pessoas, encerram-se nessa fase as experimentações com os desenhos. Quando solicitadas a desenhar anos depois, nada resta do prazer inicial que esta atividade proporcionava. Os que registram no papel são partes do repertório de símbolos gráficos cristalizados na pré-adolescência. Beth Edwards ilustra com muita propriedade o que se passa nessa fase e que acaba determinar o encerramento das atividades artísticas gráficas de tantas pessoas. Ao comentar o conflito entre o que se sabe e o que se vê quando se tenta desenhar um cubo. O cubo desenhado parecerá um cubo apenas se for constituído por ângulos agudos. Dito de outra forma, a criança precisa desenhar um cubo que não seja quadrado para desenhar um cubo quadrado. Ela deve aceitar esse paradoxo, esse processo ilógico que entra em conflito com o conhecimento verbal e conceitual. Se o conhecimento verbal da forma real do cubo se impuser à percepção puramente visual do estudante, o resultado será um desenho incorreto. Assim, após uma sucessão de desenhos incorretos do ponto de vista da criança, que deseja uma produção realista, ela conclui que simplesmente não sabe desenhar. Está estabelecido um critério de valor que discrimina os desenhos bons e os desenhos ruins, os desenhos bonitos e os desenhos feios. E a criança acaba por concluir que só consegue fazer os feios. Não se trata, portanto, de uma simples questão de saber desenhar ou não. A dificuldade de muitas pessoas é apenas o reflexo de uma postura que acaba por distanciar o homem do mundo que o cerca, devido ao amplo uso de conceitos que não mais se ligam às impressões sensoriais que poderiam alimentá-los e renová-los. Teóricos discutem o papel do sistema educacional nesse processo, destacando que o seu fracasso é evidenciado pelo tipo de indivíduo que ele forma e valoriza. Aquele que é capaz de regurgitar fragmentos de informações utilizando habilidades avaliadas pelos testes de inteligência em detrimento de outras tantas faculdades intelectuais humanas, principalmente associadas aos sentidos. Está capacitado a reunir determinadas letras na sequência adequada para que se leia coelho, não constitui uma compreensão do que seja um coelho. Para conhecer realmente o coelho, a criança deve poder tocá-lo, senti-lo, contato de sua pele, observar como ele mexe o focinho, alimentá-lo e aprender seus hábitos. É a interação dos símbolos do eu e do ambiente que fornece os elementos necessários aos processos intelectuais abstratos. Edith Derrick também comenta o progressivo empobrecimento da expressão gráfica a partir da alfabetização, apontando a escola como um porta-voz de uma visão de mundo que representa dados prontos aos alunos, pouco favorecendo que a criança aprenda o mundo por si mesma.
É justamente pelo fato de a criança estar integralmente em tudo o que faz, é que seus desenhos refletem a sua personalidade, envolvendo tanto aspectos cognitivos quanto afetivos. Por esse motivo, Dileu defende que, ao interpretar uma produção gráfica, sejam adotadas ambas as metodologias, as analíticas e a intuitiva. O autor alerta ainda que a mensagem transmitida pelo que foi produzido será captada mais adequadamente se o desenho for considerado como um todo. As duas metodologias apresentam vantagens e desvantagens. Se, por um lado, a análise mecânica do desenho, ponto por ponto, pouco revela das singularidades de quem a produziu, a aproximação intuitiva, por outro lado, não se presta à quantificação, o que tem gerado muitas críticas ao uso dessas técnicas para diferentes fins. Mas não se pode esquecer, como destaca o autor com muita propriedade, a natureza intangível daquilo que procuramos investigar. O máximo de que dispomos são pistas que só terão relevância em sua relação com o todo. Para Dileu, principalmente na apreciação de desenhos de criança, a impressão global é o indicador mais válido, uma vez que o significado simbólico nos detalhes parecerá mais claramente apenas na adolescência e na idade adulta. A atenção especial aos detalhes deverá ser dada quando muitos deles apontarem uma mesma direção, o que nem sempre é claramente perceptível em um único desenho. É na presença de detalhes conflitantes, deve-se adiar qualquer conclusão e pedir que a criança faça mais desenhos. Outra questão é que o desenho da figura humana é uma representação de autoimagem, sem esquecer que a mensagem global, sem dúvida, reflete a personalidade do artista, e a pessoa representada costuma ser um adulto importante para a criança. Para Dileu, são representações de um conceito de humanidade no qual o self é incluído, pelo qual é absorvido. Nas palavras do autor, assim como não nos damos conta da atividade dos órgãos até que algo comece a doer, a criança não é atormentada pela ansiedade, esquece o self no íntimo envolvimento com o fascinante mundo das pessoas e das coisas. Por esse motivo, além da impressão geral provocada pela produção no desenho da figura humana, merece especial atenção a cabeça, os olhos, mãos e pés, as partes dos corpos que têm um papel importante em trazer a criança para o relacionamento. Por fim, ainda segundo o autor, os dados estatísticos obtidos nos estudos de desenho infantil indicam, no máximo, uma tendência geral. Para conhecer a criança por meio dos seus desenhos, é preciso interpretá-los individualmente, no que tem de singular: a atmosfera do desenho, a harmonia dos elementos, um tom emocional de produção e das percepções representadas. A interpretação desses aspectos, sem dúvida, implica um elemento de subjetividade. Daí a necessidade de obter informações de várias fontes, inclusive dados de observação, que permitirão uma visão mais abrangente da criança, do mundo em que ela vive e o modo como ela se relaciona com seu ambiente, frente a ele se posiciona. Algo que os clínicos experientes sempre reconhecem. Bem, essa foi a leitura de um dos capítulos do livro Atualização em Métodos Projetivos para a Avaliação Psicológica. Podemos trazer um destaque final do que a autora destaca, né? Trazendo outros autores como referência, de como ao longo, né, do desenvolvimento da criança, os desenhos vão tendo significados diferentes. E que a partir da pré-adolescência já há uma redução da necessidade, inclusive provocado socialmente, né, pelos processos de escolarização, da criança se comunicar através dos desenhos, do pré-adolescente, do adolescente e do adulto. E que, dependendo das fases, né, de desenvolvimento que nós estamos avaliando, né, dependendo da idade do nosso público, da criança, do pré-adolescente, do adolescente e do adulto, os desenhos, inclusive, têm significados diferentes. Não é à toa que, quando a gente aplica técnicas gráficas como o HTP em adultos, é muito comum que adultos de 30, 40 anos, eles façam desenhos retrospectivos, lembrando como eles faziam desenhos na época da infância, mas principalmente na época da pré-adolescência, onde já há um processo mais de criticidade, um processo mais
consciente, né? Tentando avaliar o que é certo, o que é errado, o que é feio, o que é bonito. É por isso que muitas vezes os adultos, inclusive, têm dificuldades ou uma certa resistência em fazer o desenho, o que é bem diferente de crianças menores. Aqui reforçando mais uma vez, os autores, né, através da fala da autora, né, da escrita da autora, do capítulo da autora, ela reforça como o desenho facilita nesse processo de investigação, de comunicação, mas que os testes padronizados não podem ser levados como o parâmetro principal da avaliação, que a gente precisa sim utilizar ele como uma avaliação, como pode ser um indicativo, mas que sempre devemos considerar a singularidade do avaliado da criança, que nós estamos investigando através daquelas técnicas gráficas, e avaliar o padrão, o desenho como todo, os padrões, os aspectos individualizados de cada traço, mas dando muita ênfase na informação como todo, na dinâmica, ou podemos dizer assim, no contexto global do desenho feito. As emoções trazidas, indicadores de adaptação ou desadaptação ao tema desenhado, a própria configuração, que a gente chama da organização do desenho, é muito importante, mas sempre destacando utilizar mais técnicas para reforçar uma avaliação mais precisa. E com certeza, conhecer bem a história do nosso paciente, o cliente, dessa criança, fazer uma boa anamnese vai ser fundamental para interpretarmos ainda melhor o desenho. Eu sempre falo nos cursos, né, de técnicas gráficas, teste da HTP, que é um dos que eu mais ensino, que é muito importante a gente entender demandas específicas daquele público que nós vamos avaliar, funcionamento, queixas, né? A própria história daquela queixa, os conflitos que eles estão vivenciando no momento, porque isso vai interferir na qualidade clínica da avaliação da técnica do HTP. Muito bem, espero que você tenha gostado dessa nossa leitura. Eu gosto bastante de fazer programas aqui sobre leituras de livros. Deixa aí o comentário o que é que você achou, sugestões, inclusive de leituras que nós podemos trazer aqui. E reforçando, amanhã, dia 22 de janeiro, nós estaremos com o webinário gratuito do teste HTP, novo teste HTP, para profissionais e estudantes de psicologia. Vamos deixar na descrição do vídeo o link de acesso para você garantir a sua vaga. Ou até obter mais informações, caso você esteja vendo aí depois do dia 22, como é que você pode ter acesso a esse webinário que vai ser inclusive gravado, tá bom? Sou o psicólogo Manuel Carvalho, mais uma vez, muito bom estar aqui com você, fazer um programa desse com você, falar sobre a psicologia, falar sobre instrumentos e técnicas psicológicas. Até o próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau.